Estamos de volta da 23ª Hortitec, aqui em Olambra, no interior do estado de São Paulo. E o nosso assunto agora é o controle biológico. Quem vai conversar com a gente, trazer mais informações sobre esse assunto é o Marcelo Poletti, ele que é fundador da Promip, Manejo Integrado de Pragas. Marcelo, obrigada pela participação. Queria entender um pouquinho melhor, se a gente fala de controle biológico, estamos falando de quê? Tá. Quando nós falamos de controle biológico, nós falamos de uma estratégia de manejo de pragas. É uma estratégia que tem o interesse dos produtores tem aumentado muito a cada ano, né? E tem sido muito requisitada, principalmente por conta da eficiência, né? Como é sabido, a principal estratégia utilizada para o controle de pragas na agricultura brasileira, sendo em pequenas culturas ou grandes culturas, é o controle químico, através do uso de inseticidas, acaricidas químicos. Tá? No entanto, o uso muitas vezes intensivo e o mau uso dessa estratégia de controle tem inviabilizado o seu emprego em algumas áreas. E o controle biológico ele tem entrado em diversas situações, seja para resolver essa questão, ou mesmo como uma ferramenta isolada para manejo de pragas. Tá? Podemos considerar que também, aí a gente fala que é um complemento do controle químico também. Exatamente, aí nós estamos falando de manejo integrado de pragas. Você utiliza a ferramenta de controle químico, utiliza produtos seletivos e ao mesmo tempo utiliza os produtos biológicos, que podem ser compostos de predadores, parasitoides ou mesmo os microbiológicos, são bactérias, fungos e vírus, né? E aí a ideia é integrar essas duas estratégias de manejo para poder aumentar a eficácia lá na ponta, no campo, né? E no caso da Promip, estamos falando de vespinhas e também ácaros. Queria que você explicasse melhor um pouquinho para a gente como é que funciona essa tecnologia também para o produtor rural. A empresa produz há 10 anos os macrobiológicos, são predadores e parasitoides. Os predadores podem ser insetos ou ácaros predadores. O predador ele come a praga, né? Então ele encontra a praga em campo, ele vai até a praga e se alimenta dela e faz dessa forma o controle. As vespinhas são parasitoides, elas utilizam os ovos das pragas para completar o seu ciclo, então ela faz o controle. Tá? Então nós temos os macrobiológicos, predadores e parasitoides. Falando da vespa, como é que funciona principalmente a utilização dessa tecnologia e quais são as pragas que ela acaba combatendo, então, Marcelo? Tá, ok. Nós trabalhamos com o tricograma. Tricogramas são parasitoides de ovos de praga, de mariposas. Tá? Esses inimigos naturais são liberados em campo, liberados manualmente, tá? Através de cartelas, são produtos biológicos registrados no Ministério da Agricultura. Essa cartela é liberada manualmente em campo, a vespinha sai então dessa cartela e encontra o ovo da praga, coloca o seu ovo dentro do ovo da praga. Ao invés de nascer a praga, vai nascer então uma outra vespinha que vai continuar o seu ciclo e assim por diante se desenvolver em campo. E, inclusive, em áreas maiores, o produtor rural também pode fazer essa utilização, espalhar essas vespinhas, então, com drones. Essa também é uma novidade aqui da feira. Exatamente. A ideia esse ano, na feira, nós estamos aproveitando a feira para poder divulgar a aplicação aérea através do uso de vantes. Tá? Que são equipamentos que têm sido utilizados amplamente na agricultura para diversas oportunidades. No caso do controle biológico, o uso desses equipamentos, dos vantes, tem possibilitado a empresa distribuir os inimigos naturais em áreas maiores. Só para você ter uma ideia, né? Liberando manualmente, né? O trabalho é muito lento, então, por exemplo, para liberar numa área de 100 hectares, nós demoramos o dia todo, né, para distribuir essa cartelinha. Os vantes eles vão fazer essa aplicação nessa mesma área de 100 hectares em 1h30, mais ou menos, tá? Com uma precisão ainda muito melhor do que essa manual. Tá? E no caso dos ácaros, quais são esses inimigos também que os ácaros combatem? Tá. Nós trabalhamos com ácaros predadores que combatem o ácaro rajado em diversas culturas. Eu destaco a cultura do morango, a cultura da rosa, mamão e uva, né, quando nós falamos de hortaliças, e também combatem uma praga que ataca as raízes de diferentes culturas, que é o fungus gnats. Tá? Nós liberamos um ácaro predador, que é um ácaro predador de solo, ele cai no sistema de produção de mudas, principalmente, e ele controla, ele se alimenta dessa praga que ataca o sistema radicular das plantas.
No caso do produtor que utiliza essa tecnologia, depois que tanto a Vespa quanto o ácaro, eles cumpriram o seu papel, como é que funciona o depois, Marcelo? Principalmente, eles se multiplicam, tem propagação também, tanto da Vespinha quanto do ácaro, como é que funciona? É possível manter os inimigos naturais em campo. À medida que se introduz os macrobiológicos, né, nós vamos reduzindo o uso de químicos e muitas vezes optando por produtos seletivos. O uso de produtos químicos seletivos e os inimigos naturais propicia o aumento da população também do predador ou da vespinha em campo. Tá? Então ela vai se multiplicar também em campo. À medida que a praga ela começa a ser controlada em campo, o inimigo natural ele pode ser preservado na cultura, porque muitas vezes ele se alimenta de pólen. Tá? Então ele consegue se manter na cultura. Tá? E só para a gente entender um pouquinho melhor, como é que está esse mercado de controle biológico? Temos muitas empresas aqui no Brasil. Essas informações têm chegado também aos produtores rurais? Tem se tornado um assunto mais comum? Sim. Bom, o mercado ele tem crescido no mundo todo. Tá? O mercado de produtos biológicos ele cresce mundialmente, não é diferente no Brasil, na ordem de 15% ao ano. Se compararmos com o mercado de químico, que tem um crescimento de 3%, a gente vê que o mercado está bastante acelerado. Isso em resposta dessa demanda crescente do agricultor brasileiro, né? Em função também de empresas que têm entrado nesse mercado. Hoje nós temos mais de 20 empresas que participam do controle biológico, com produtos biológicos, empresas que produzem exclusivamente produtos biológicos, mas também outras empresas que tradicionalmente são empresas que produzem produtos químicos, também têm entrado nesse mercado, principalmente comercializando produtos microbiológicos, né? Tá certo. Marcelo, muito obrigada pelas informações. A gente continua aqui no interior do estado de São Paulo, em Olambra, trazendo as informações então da 23ª Hortitec. Então, continue ligado que a gente volta daqui a pouquinho.